10 horas mais um minutinho, o Novo Dia já está de volta e nós vamos direto para Brasília. Seguimos girando a reportagem da CNN pelo Brasil, pelo mundo. Nosso assunto agora é a suspeita da existência de um gabinete paralelo no Ministério da Educação, se lembram? Razão pela qual o antigo ministro Milton Ribeiro foi conduzido a pedir as contas. Já há um novo ministro da Educação, né? Vitor Godoy, que aliás era o número 2 na gestão Milton Ribeiro, e ele agora, o novo ministro, que mal esquentou a cadeira, já pode ser convocado para prestar esclarecimentos no Senado. O Senado, a Comissão de Educação, queria ouvir o Milton Ribeiro, mas como ele é ex-ministro, não é obrigado a comparecer, não quis comparecer. A Caroline Rosito está lá no Senado e tem mais informações sobre o que é que os senadores vão fazer, então, com a ausência do Milton Ribeiro. A possibilidade agora é de convocação do novo ministro. É isso, Carol? Bom dia. Oi, Colombo, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, a Comissão de Educação já abriu os trabalhos há cerca de 20 minutos, mais ou menos, sem a presença do ex-ministro Milton Ribeiro. Nesse momento, os parlamentares, os senadores, analisam, então, outros requerimentos que já estavam na pauta, né? Já aprovaram, por exemplo, pedido de informações para o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, sobre aqueles indícios de irregularidade que foram relatados pelo órgão em relação à liberação de recursos do FNDE ligado ao Ministério da Educação. Só para a gente, então, entender direitinho tudo que vem acontecendo desde ontem, o Ministério da Educação enviou um ofício dizendo que Milton Ribeiro não iria comparecer à Comissão de Educação porque já não está mais à frente da pasta. Esse ofício que foi assinado pelo MEC, enviado para o presidente da comissão, o senador Marcelo Castro, que respondeu pelas redes sociais que, para ele, esse ofício não tem efeito nenhum, uma vez que o convite foi feito diretamente a Milton Ribeiro e ele agora, de fato, não faz mais parte do MEC, então a resposta, a comunicação deveria ser dada diretamente pelo ex-ministro, o que não aconteceu até o momento. Marcelo Castro chegou a dizer até que esperava ali um gesto de cortesia do ex-ministro, já que o convite inicialmente era uma convocação e foi transformado em convite depois que ele se comprometeu a comparecer à comissão. Os senadores defendem, mesmo assim, mesmo ele tendo deixado a pasta, a presença dele aqui dentro do Senado para prestar esclarecimentos, informações sobre essas irregularidades envolvendo o Ministério da Educação, né? Os relatos de que Milton Ribeiro teria favorecido municípios, prefeituras específicas indicados por pastores a pedido do presidente Bolsonaro. Informações que foram denunciadas recentemente pelos jornais Folha de São Paulo e também Estado de São Paulo. Apesar disso, da ausência do ministro Milton Ribeiro, o ex-ministro agora, os parlamentares, então, tentam até, discutem internamente, já defendem a convocação, a criação, melhor dizendo, de uma CPI, para então convocar, de fato, Milton Ribeiro para prestar esses esclarecimentos. Enquanto isso também não é definido, a gente lembra que a instalação de uma CPI tem todo um trâmite ali, né, envolve buscar assinaturas suficientes para abrir essa CPI. Os senadores, nesse momento, discutem dentro da Comissão de Educação também a convocação, então, do ministro interino, Vitor Godoy. Ele que era o número 2 da pasta, ex-secretário, então, executivo. Os senadores querem que ele venha no lugar de Milton Ribeiro para prestar esses esclarecimentos. Esse requerimento foi apresentado pelo senador Jean Paul. Então, a expectativa é de que, em instantes, eles comecem a analisar e discutir também esse requerimento, que, diferente do de Milton Ribeiro, que era um convite, esse será uma convocação, ou seja, se aprovado pelos senadores, Vitor Godoy será obrigado a comparecer à Comissão de Educação do Senado nos próximos dias. Por isso a gente segue acompanhando, então, o andamento dessa comissão que já começou. Eu volto com vocês. Carol Rosito conversando com a gente ao vivo, direto do Congresso Nacional. A gente vai seguir em Brasília para conversar um pouquinho com o Gustavo Uribe. Uribe, deu o que todos imaginávamos, né? O Milton Ribeiro não é mais ministro, não é obrigado a ir, dificilmente iria se colocar na condição de alguém que ia se expor ali a uma circunstância que poderia gerar problemas para ele e mais ainda para o presidente Jair Bolsonaro, né? Porque é inegável que a denúncia é importantíssima, mas a fervura diminuiu com a saída do Milton Ribeiro, não é?
A temperatura da fervura baixou pelo menos um pouco. O que ficou faltando explicar é este a pedido do presidente Jair Bolsonaro, né? E quem pode explicar isso? O próprio presidente da República, Colombo. Inclusive, a Procuradoria-Geral da República tem um prazo aí que era de 15 dias, agora deve estar mais próximo dos 10 dias, para se posicionar a respeito de pedidos feitos pela oposição ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro seja ouvido em depoimento, e aí se cria novamente aquele dilema presencial por escrito de por que ele abriu as portas do Ministério da Educação para esses dois pastores evangélicos. Milton Ribeiro, ele asseverou em entrevista à CNN Brasil que foi o pedido do presidente Jair Bolsonaro que levou esses dois pastores, que são investigados por indícios de tráfico de influências dentro do Ministério da Educação. Ou seja, em troca da agilidade para a liberação de recursos federais a municípios, eles pediam favores, por exemplo, ouro, venda de bíblias e até dinheiro, ou seja, eventuais denúncias de propina. Nesse momento, Vitor Godoy, que é inclusive agora o ministro interino, que a tendência é que ele fique como definitivo na pasta, ele chegou ontem a ligar para Marcelo Castro, que é o presidente dessa comissão do Senado Federal, se oferecendo a prestar depoimento. Os senadores estão um pouco ressabiados de não aprovar um convite, sim uma convocação, porque eles já caíram nessa cilada em relação a Milton Ribeiro. Eles iam aprovar uma convocação, Milton Ribeiro chegou a telefonar dizendo que iria comparecer e aí mudaram para a categoria de convite. Agora, alguns senadores com quem eu conversei hoje de manhã me disseram que eles não pretendem cair nesse problema novamente. Convocação, então, para que Vitor Godoy compareça e preste depoimento. Este depoimento é considerado importante porque Milton Ribeiro já deu mais ou menos as suas explicações em entrevista à CNN Brasil. Disse que não sabia, que eventualmente foi enganado por esses pastores, que quem abriu as portas foi o presidente Jair Bolsonaro. Houve algumas pontas soltas, por exemplo, quando ele disse que não tinha nunca voado com um desses pastores em um voo da FAB, da Força Aérea Brasileira, mas o próprio Ministério da Educação, por meio da Lei de Acesso à Informação, mostrou um documento de que sim, eles viajaram juntos. Então ele poderia, Vitor Godoy, contribuir com algumas informações se ele realmente sabia que esses pastores vinham ao Ministério da Educação com algum interesse político e que sabiam do esquema. Outro ponto interessante que a Carol Rosito ressaltou é a possibilidade de convocação de Wagner Rosário, que é o ministro da Controladoria Geral da União. Por quê? Porque uma denúncia anônima chegou no ano passado ao Ministério da Educação dizendo sobre esse esquema. E aí o ministro Milton Ribeiro disse também aqui à CNN Brasil que ele encaminhou à CGU. E a CGU chegou a recomendá-lo, segundo o ministro, que continuasse a receber esses pastores. Houve mais 4 encontros na pasta, justamente para que eles não desconfiassem de que havia uma investigação sobre eles. E realmente recebeu. E aí a CGU, posteriormente, recomendou à Polícia Federal, já que eles não têm cargo no Ministério da Educação, que levassem essas investigações adiante. Então é um depoimento importante também de Wagner Rosário para saber o encaminhamento dessa investigação. O fato é que a ausência de Milton Ribeiro acaba jogando por terra o argumento dele para sair do Ministério da Educação. O argumento dele era se explicar, esclarecer a questão para eventualmente voltar para a pasta. Ele faltando, mostra que ele não está muito disposto a prestar esclarecimentos sobre esse escândalo no Ministério da Educação.